Boa tarde, galera do terceiro ano, tudo bem? Ó, a gente vai fazer a atividade hoje de sociologia na página 166. Não se preocupem, gente, de fazer ela na apostila, tá? Porque eu vou colocar no Forms. É mais fácil responder pelo próprio Forms. Essas perguntas elas vão estar lá no Forms para você responder, tá? E na aula anterior a gente falou sobre o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. A gente tem falado de direitos de maneira geral. Então a gente falou de direitos políticos, direitos sociais, né? Direitos civis, direitos humanos. Falamos dos direitos da criança e do adolescente e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos da mulher. Galera, tem muita gente que fala assim: "Ah, por que direitos da mulher? Por que homem não tem direito?" Gente, não é que o homem não tem direito, é que historicamente a gente tem uma desigualdade entre homens e mulheres, a desigualdade de gênero, tá? Isso é histórico no nosso país, não só no nosso país, como é histórico no mundo. Vou dar alguns exemplos. Não sei se vocês sabiam, mas no século passado, não faz nem 100 anos isso, mais ou menos, que homens eles acordavam os casamentos das mulheres. A maioria das mulheres, elas não tinham liberdade, por exemplo, de escolher o seu parceiro. Então, o patriarca da família, aquele responsável homem, ele ia no patriarca da outra família e acordava um casamento, e a mulher ia lá e casava. Isso acabou no nosso país graças às reivindicações de mulheres, e não só mulheres, homens também que apoiaram nessa luta para dar igualdade para a mulher. Mulher, por exemplo, no século passado no Brasil, ela não tinha liberdade de trabalhar, não tinha liberdade de ir para a escola, mulher não podia votar. Então existia inúmeras desigualdades que refletem até hoje na nossa cultura no presente. Por exemplo, tem muita gente que até hoje acha que a mulher tem que ser submissa ao homem. Tem homens que, por exemplo, agridem mulheres nos dias de hoje porque acham que são donos das mulheres. Isso é um reflexo histórico da nossa cultura. Então, não é que as leis protegem mais as mulheres, é que as mulheres, historicamente, elas foram mais vulneráveis e continuam sendo mais vulneráveis do que os homens. Existem números de feminicídios no nosso país assustadores e não só no nosso país. Tudo isso que eu falei sobre as leis que existiam antigamente no Brasil e que não existem mais, até hoje existem em alguns lugares em que as mulheres são proibidas de estudar, que as mulheres são proibidas de fazer parte da política. Até hoje no nosso país existe desigualdade, por exemplo, econômica entre homens e mulheres. As mulheres recebem menos do que os homens. É um absurdo, mas acontece no nosso país. E a violência do homem contra a mulher é uma realidade e é por isso que existem essas leis, tá? Então, o assunto, ela está falando principalmente sobre isso, sobre a questão dos direitos das mulheres e por que que essas mulheres elas precisam ter leis que protejam elas no nosso país, tá? Então, o exercício é da página 166, é esse que está escrito aí, ó, Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006. Então, o exercício fala assim, ó, os artigos 5, 6 e 7 da Lei número 11.340 trata da violência doméstica e contra a mulher. Qual o nome popular dessa lei? Galera, se você não sabe o nome dessa lei, pesquise, é só você colocar na internet, ó, Lei 11.340, violência doméstica, vai aparecer o nome da lei. Mas é a lei que trata de violência contra a mulher. Ela é muito popular no nosso país. Provavelmente você já ouviu falar e sabe qual é, tá? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, galera, ó. Em que medida o desconhecimento de leis por meio de seus números é um fator de manipulação? A pergunta é, ó, se será que se a maior parte das pessoas não conhecerem ou não saberem as leis, será que elas podem ser manipuladas? Por exemplo, uma mulher que está sofrendo agressão dentro de casa e não sabe que existe uma lei que pode protegê-la, que pode prender o seu agressor, será que ela não pode ser manipulada? Ela não vai ser sempre ameaçada e ela nunca vai conseguir se defender? Tá? Aí a terceira pergunta, ó. Pesquise o histórico anterior à elaboração da Lei 11.340 e aproprie-se do olhar sociológico para compreender por que a violência contra a mulher é ou era, de acordo com sua percepção,
tomada como questão secundária pela sociedade brasileira. Então, existe um histórico por que essa lei foi criada. Não sei se vocês sabem, essa lei, ela recebe o nome de uma mulher que foi agredida. Então vocês vão pesquisar a história dessa mulher. O que essa mulher sofreu? Essa mulher ela sofreu muito e ela tentou denunciar várias vezes as agressões que ela vinha sofrendo, só que ninguém fazia nada. Então a pergunta é: por que será que a nossa sociedade, quando a mulher reclamava, quando a mulher falava, ó, oh, meu marido tá me agredindo, por que nós, enquanto sociedade, não prendíamos a pessoa que estava agredindo a mulher antes dessa lei ser criada? Por que precisou de uma lei para que a gente achasse criminoso uma mulher sofrer agressão contra o marido? Galera, é, tem a ver com um histórico. Tem várias, por exemplo, no nosso país, tem alguns ditados populares que são ditados muito violentos contra a mulher. Por exemplo, em briga de marido, mulher não se mete a colher. É um ditado que é dito até hoje. Mas o que nas entrelinhas esse ditado quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, se a mulher estiver brigando, se o marido estiver batendo nela, você que é vizinho, não vai fazer nada não, porque é assunto deles. Quer dizer, a mulher está sendo agredida por um homem e que, ó, a gente não pode meter a colher. Como assim? Então, por que será que existe isso na nossa sociedade? Por que precisou se criar uma lei para a gente ficar indignado e tentar fazer alguma coisa contra homens que agridem mulheres? Essa é a terceira pergunta, tá? Galera, qualquer dúvida sobre as três perguntas que eu vou deixar no Forms, ou sobre o texto, tá? Ou sobre o assunto, manda mensagem para mim no PV que eu ajudo vocês a responderem, beleza? Até mais. Estou à disposição no WhatsApp das 7 às 4. Se me mandar mensagem depois das 4, eu respondo também, tá? Só que aí eu não sei se eu respondo na hora. Eu respondo quando der, beleza? Até mais, galera.